E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales, então você está querendo dar aquele upgrade na qualidade de imagem do teu Master System e realmente trazer ele para RGB atualidade. É isso que eu vou te ensinar como é que você vai fazer uma placa à mão que vai trazer uma grande estética e também deixar o teu Master System no talo de imagem que você pode imaginar e ter uma imagem realmente cristalina, é fácil, simples e muito barato. A gente vai utilizar alguns componentes simples como placas perfuradas, resistores, amplificadores, capacitores e também um conector DIN 9. É simples, eu me baseei nesse diagrama e no desenvolvimento dessa placa, eu me baseei naquilo que a gente vê na placa da Arcade TV, que foi uma das primeiras placas de mod e todo mundo fabrica as placas Arcade TV e coloca o logo de cada um dos fabricantes, mas eu olhei o circuito deles e eu achei que tinha muita coisa que não fazia tanto sentido para a gente utilizar hoje com os amplificadores que a gente tem hoje e os upscalers que a gente tem hoje. Por isso eu consegui analisar e reduzir bastante o circuito e agora ele ficou pequenininho e o melhor de tudo, ele ficou muito mais fácil de instalar. E, cara, se você comparar com a primeira versão da placa que eu desenvolvi e essa, você vê que foi uma evolução muito grande e muito mais do que isso, apenas te ensinar a construir, vou também te ensinar a instalar no teu Master System e vai ficar realmente muito bonito. Por isso vamos dar uma olhada aqui. Bom, e essa aqui é a placa que eu desenvolvi, esse aqui foi o meu primeiro protótipo da placa que eu desenvolvi, então você vê aqui um conector DIN 9 aqui e o THS 7314, os resistores aqui e os capacitores e aqui como que eu fiz a ligação. Depois disso eu desenvolvi uma placa um pouco melhor, que é o que eu vou mostrar para vocês, e aqui tá o diagrama dela e tudo que eu fiz aqui para poder ter um mod RGB. E aí esses mapas aqui vocês vão ter acesso entrando no site. Aqui como que você faz também todo o tutorial de montagem, é super simples. Vocês vão entrar lá no site do Taleco, na descrição, onde vocês vão poder baixar todas essas imagens. Mas vamos acompanhar comigo a montagem. E bom, para a gente fazer o mod RGB aqui no Master System, a gente vai precisar de um conector de Mega Drive, porque o Master System não tem conector RGB, então a gente vai precisar colocar um conector. A gente também vai precisar de uma plaquinha SOP 8 para que a gente possa colocar o THS 7314 para ficar dessa forma aqui, soldado na placa, uma placa perfurada para que a gente possa conectar tudo isso. E aí você vai utilizar então essa plaquinha aqui perfurada para que você possa conectar todos os sistemas que a gente vai utilizar. Bom, vamos utilizar também um capacitor de 100 nanofaraday e um capacitor de 22 microfarads também. Vamos utilizar um resistor de 2.200 ohms, 3 resistores de 5.600 ohms e também 3 resistores de 1.000 tudo ohms. Isso aqui para que a gente possa fazer o mod RGB no Master System. Então, vamos começar. A primeira coisa, vamos fazer essa plaquinha aqui. O que a gente vai utilizar? Exatamente o THS pequenininho aqui. Vamos soldar ele nessa placa aqui, exatamente nessa posição. Sempre fique atento que ele tem uma marquinha superior indicando aonde é o início do chip. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem o início do chip e aqui também está a marcação do início do chip. Tá vendo bem aqui? A marcação de início, ó, 1, 2, 3, o pontinho para cá, ou seja, a gente tem que fazer a instalação com essa marca aqui. Então a gente vai posicionar ele com a linha para cima, dessa forma aqui, e basta soldar. Bom, para soldar aqui o mod chip, eu prefiro sempre estanhar a primeira perninha aqui, para facilitar as coisas aqui na hora da solda. A gente vem, deixa bem aqui, estanhadinho, então a gente vem agora e coloca o chip bem aqui. Perfeito, primeira perninha bem presa. Agora a gente vai fazer a última perninha para deixar o chip bem fixo.
Beleza, a última perninha bem fixa. Agora a gente já pode soldar todas as pernas sem preocupação nenhuma, sem medo. Fica mais fácil virar aqui para soldar também as outras. Pronto, chip soldado, uma boa parte do tutorial já está feita. Bom, depois que você fez a solda do THS7374, basta você colocar alguns terminais para facilitar aqui utilizar uma placa perfurada dessa forma aqui, ó, para que você possa colocar o seu mod chip. Basta fazer isso, colocar aqui alguns terminais. Uma curiosidade é que a gente vai fazer a instalação da placa aqui em cima e depois a gente vai virar ela de ponta cabeça para conectar aqui. Ela vai ficar, vamos dizer assim, de ponta cabeça mesmo. Por quê? Porque a gente vai dobrar os terminais aqui. Eu vou te mostrar como é que você vai conectar isso aqui. E ele vai ficar dessa forma, a placa aqui em cima, e a gente vai soldar essa parte de baixo na placa do videogame. Então ele vai ficar assim, ó, bem pequenininho e somente essa parte de baixo. Então a gente pode colocar, montar aqui e depois finalizar as conexões aqui, ou independente de como a gente quiser fazer. A gente pode também fazer invertido, mas por uma questão de espaço, como a gente já tem esse espaço aqui embaixo, eu prefiro fazer invertido, então semelhante a isso aqui. Que aí fica, tudo que for mais alto fica aqui, e aqui fica mais baixinho, né? Facilita na hora de fechar o console e achar o melhor ponto. Bom, vamos então preparar esses pinos aqui. A primeira coisa é dobrar os pinos de terra. A gente vai soldar um terra, mas a gente vai soldar um terra por fora, aqui por baixo. A gente vem e solda na carcaça. Então a primeira coisa para preparar o conector é a gente dobrar os terminais do conector aqui, terra, dessa forma aqui e dessa forma aqui. Na placa, é isso aqui que vai aterrar. A gente não tem pino terra aqui, nesses pinos aqui, nenhum são terras. Então basta a gente dobrar tudo que seria relacionado ao terra. Beleza? Uma outra coisa é que quando a gente olha aqui, a gente vê que eles não são 100% alinhadinhos assim. A gente vai ter que fazer com o furo. Quando a gente tenta colocar, você vai ver que não dá muito certo. Alguns encaixam e outros não. A gente vai ter que dobrar um pouco para que todos encaixem. Então a gente mantém esses aqui retos, né? O meio reto, a gente dá uma dobradinha para cá, uma dobradinha para cá, e aí a gente vai tentando encaixar. É exatamente isso que a gente faz. O meio deixa um pouco mais reto, e aqui a gente vai dobrando assim, tá vendo? Para que a gente possa vir aqui e encaixar. A gente vai tentando achar o ponto aonde todas as perninhas encaixam. Ó, quase encaixou. Se a gente forçar um pouco, aí. Pronto, todas as perninhas passaram aqui. Vamos fazer um pouco mais de força. Exatamente dessa forma aqui, ó. Está um pouco dobrado, tem até essa perninha aqui, ó. Puxar um pouco mais. Aqui também, deixar mais rentezinho possível. E beleza. Vamos tentar mais uma vez. Aqui. Todas encaixaram. Isso. Força um pouco para facilitar. Na hora que a gente soldar, vai ficar tudo 100%. O que a gente tem que ver é se os pinos realmente subiram, tá vendo? Estão um pouco mais para cima. Ou seja, agora que a gente já tem contato entre eles. Porque simplesmente colocar, você vai ver que não é possível encaixar. E com base nisso, a gente vai começar a fazer todo o mod. Então a gente vê aqui quantos furos a gente utilizou. Praticamente 3, né? 1, 2 da conexão, 1 de espaçamento. A gente pode colocar já o nosso THS7374 aqui no quarto pino. Vamos ver somente a posição, olhar os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4 é a entrada RGB e 5 volts. Então a gente vira aqui ao contrário, deixa o 1
2, 3, 4 para essa posição. E agora a gente vem aqui e coloca mais ou menos aqui, no quarto pino. Pronto. E aí ficaria assim. E aqui os primeiros 2 pinos a gente coloca, pronto, dessa forma aqui. Bom, a gente já pode soldar aqui. Eu deixo para soldar esse aqui por último, mas só para mostrar que ele já encaixou. Então vamos soldar aqui o THS. A gente pode até cortar aqui depois as perninhas. Tudo soldado, perfeitinho. Agora vamos começar realmente o mod. Bom, primeiro que a gente vai colocar vão ser os resistores aqui de 58. 5.600. A gente vai precisar de 3 deles. A gente pega aqui. A gente vai precisar também de um capacitor de 100 nanofarad e um de 22 microfarads. A gente já pode até colocar esses dois aqui. Bom, como eles são 5 volts e terra, basta a gente colocar eles nessa posição aqui, ó. Pegando aqui, ó, os 2 pontos, deixando bem aqui embaixo. Pronto. Isso aqui, pronto. Posso até dobrar já para colocar aqui, depois eu corto. Dobrar aqui, pronto. Por quê? Eles vão estar em paralelo com esse ponto de 5 volts e o terra. O terra é esse pino aqui. Então 5 volts o terra, a gente já deixa aqui, depois a gente corta com um alicate, mas aqui já é o ponto que ele vai fazer a conexão. Da mesma forma, a gente já vai colocar aqui também o capacitor. E da mesma forma, positivo nos 5 volts e negativo ao terra. Vamos encaixar eles aqui. E vamos cortar aqui os terminais. A gente precisa que chegue somente até aqui. Agora vamos soldar. Lembrando que o polo positivo do capacitor eletrolítico você vai soldar nos 5 volts e o polo negativo do capacitor você solda ao terra. É do pino 4 positivo ao pino 5 negativo no THS. Bom, soldadinho, tudo bonitinho aqui. Agora a gente pode cortar esses terminais aqui para facilitar as próximas soldas. Bom, agora a gente já pode colocar os resistores de entrada aqui do sinal RGB. Eu prefiro pular uma fileira e deixar eles dessa forma aqui. Essa próxima perninha aqui, ó, a gente ainda vai deixar, a gente vai colocar um outro resistor que é o de aterramento. Então aqui a gente vai cortar essa parte aqui, somente da primeira perninha, tá? Que é a entrada do sinal. A gente deixa essa outra aqui por enquanto, pode deixar puxada aqui, a gente vai usar no terra. E a gente vai fazer isso em todos os sinais aqui. Tanto no RGB a gente vai fazer a mesma coisa, soldar o resistor e deixar a sobra da perninha ali. Agora a gente vai colocar o resistor que vai ser a entrada do sinal de C-Sync. Vamos pular 2 aqui e vamos colocar a entrada do sinal. Vou diferenciar ele colocando o resistor ao contrário. Ele é ligado aqui ao 5 volts. Esse é o resistor de 2200 ohms. Ele vai ser ligado uma ponta na entrada do sinal C-Sync e a outra ponta a gente vai ligar nos 5 volts. Quando a gente for fazer a conexão do C-Sync no conector DIN 9, a gente vai puxar da entrada, não puxe da linha de 5 volts. Toma cuidado com isso. Esse resistor serve apenas para puxar um pouco de energia para a linha de C-Sync. Ele não faz parte do sistema. A gente vai, no mesmo lugar que a gente vai conectar o fio de entrada, a gente vai fazer também o jumpzinho para a ponta do DIN 9. Com a sobra mesmo de um terminal, a gente pode fazer a ligação definitiva aqui dos 5 volts.
que é isso? Aqui vai ser, quando a gente for soldar a placa, a gente vai soldar nesses pontos aqui, ó, RGB, C-Sync e aqui 5 volts e o terra já vai estar na placa. Então, com a ajuda de um terminal do resistor, a gente pode já fazer a linha de 5 volts que vai ser essa última aqui na placa. Então eu posso vir, por exemplo, aqui, já colocar aqui o resistor, dobrar e encaixar ele aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais ali. Pronto. Dessa forma aqui, tá vendo? Um fiozinho de resistor que vai mostrar pra gente aonde é a entrada do sinal de 5 volts. E pronto, dessa forma a gente tem os 5 volts aqui em cima, C-Sync, aí a gente tem o RGB, dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer o circuito de terra, que é o último que falta antes da gente finalizar o mod. Agora vamos utilizar aqui os 3 resistores de 1000 para que a gente possa fazer o aterramento do RGB. Você vai utilizar esses 3 resistores se o teu Master System for o Master System 1 ou o Master System 2. Se você estiver utilizando o Master System 3 Compact, eu preferi não utilizar o resistor. Eu acho que a quantidade de brilho dele é diferente da placa dos primeiros Master Systems. Então, se você estiver utilizando o Master System 3 Compact, não precisa utilizar esses resistores. A gente vai colocar aqui os resistores na parte de baixo aqui do THS, mais ou menos dessa forma aqui. A gente vai dobrar aqui, encaixar e dobrar aqui para o terra. A gente vai fazer um zigue-zague dessa forma aqui. Depois que a gente soldar, a gente vem e coloca aqui aqueles tubos termos retráteis para isolar e assim impedir que algo entre em contato um com o outro e fique um acabamento mais fino. Eles vão ficar mais ou menos assim. E aí aqui a gente vai soldar, cortar, dobrar os terminais e finalizar. Então já vi que o espaço coube. Vou fazer mais um ou outro ajuste aqui nos resistores. Vou já marcar aqui onde a gente tem que cortar. Vou colocar o tubo termo retrátil e aí eu vou fazer a solda agora. Beleza, feito tudo isso, vamos dar uma arrumada aqui. Agora a gente vai soldar os 3 resistores. Já podemos também descer já o resistor aqui, ó, referente à entrada do sinal, já cortar e já fazer tudo junto no mesmo ponto de solda, fica mais firme. Agora vamos fazer a parte do terra aqui em cima. Dessa forma. E basicamente esse passo vai se repetir nos 3. Vou fazer agora um pouquinho mais rápido e já volto com vocês. Pronto, tudo feito. Conectorzinho aqui. Agora basta a gente cortar a placa nesse ponto aqui e soldar e finalizar essa etapa aqui. Bom, que nem eu falei, a gente pode fazer por baixo, seguindo mais ou menos essa ideia aqui, né? Que aí não vai encostar nada na placa. Dessa forma aqui, não encosta nada na placa e aí fica bem pequenininho o mod. Falta a gente colocar ainda mais um fio, mas aí é o fio por cima. Depois a gente pode fazer assim que a gente encaixar isso aqui, que é o C-Sync. C-Sync a gente tem que pular da entrada e ir até a conexão aqui. A gente pode fazer também com fio preto para deixar tudo na mesma estética, mas é colocar aqui o C-Sync no conector. C-Sync é esse pino aqui, e agora a gente tem que pegar da entrada e colocar até aqui. Da mesma forma, o áudio ele entra aqui e o RGB e 5 volts. Vamos finalizando e a gente já volta. E bom, vamos fazer agora a solda
aqui do nosso conector. Lembrando, já dobrei as perninhas aqui, mostrei para vocês. E agora a gente vai conectar aqui na parte de baixo. Conectado, bem firme, vamos virar e verificar, né, se todas as perninhas, ó, elas estão aparecendo do outro lado. Você pode ver que estão todas aparecendo. E agora basta que a gente faça as soldas. Bom, tudo conectado. Agora basta que a gente faça as ligações. A gente pode também cortar já aqui para deixar tudo menor, mas eu vou primeiro fazer todas as ligações e depois eu corto a placa aqui. Bom, agora aonde que a gente vai puxar o terra? O terra, a gente vai soldar essa placa aqui na carcaça ali, na placa mesmo, na parte do terra da placa. Então o terra vai vir por esse acabamento aqui. Então bem nesse ponto aqui a gente vai instalar o terra. Então a gente vai puxar um fio bem aqui. A gente pode fazer, por exemplo, é colocar um terminal de resistor ou de capacitor nesse ponto aqui. A gente coloca ele entrando aqui e virando aqui, ó, bem aqui, tá vendo? A gente liga ele no terra. Tem aqui, ó, só cuidado, né? Tomar todo cuidado para não esbarrar em outro ponto. Mas aqui que a gente vai fazer a ligação do terra, tá vendo? Então essa linha toda aqui vai ser o nosso terra da placa e a gente vai soldar aqui. Então vamos aqui já conectar, tem bastante solda aqui, basta pressionar aqui e soldar. Beleza, soldado. Agora a gente pega aqui, ó, a perninha do resistor aqui e a gente vai soldar bem aqui e aí a gente corta depois. E bom, agora a gente vai fazer as soldas aqui no conector de acordo com o diagrama que vocês estão vendo aqui do lado, aonde é os 5 volts, aonde é o RGB. Então é 5 volts BGR, aqui seria o C-Sync e esses aqui, os dois aqui são de áudio. Então é isso que a gente vai fazer. O terra já conectei aqui na carcaça. Vamos fazer as soldas e preparar aqui para a gente poder pular aqui certinho e fazer o acabamento fino. Dessa forma, e agora a gente vai colocar o R. Para isso eu vou utilizar um pedaço de fio que tem aqui algum isolamento, tá vendo? Para que não haja interferência. Então eu vou conectar aqui e logo ali depois. E aí com o ferro de solda eu consigo tirar só a pontinha dele e estanhar só a pontinha dele. Dessa forma, agora a gente vai fazer a conexão com os outros pontos também. Bom, agora vamos fazer a linha de 5 volts. Aí eu passei aqui, ó, dos 5 volts até aqui, encaixei aqui, agora eu vou descascar e soldar aqui nos 5 volts. Pronto, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer aqui a ligação do C-Sync também. Já está feito, basta só agora cortar a placa e fazer a instalação. Depois de cortar, a gente vai testar a continuidade da placa para ver se tem alguma coisa em curto. Dessa forma, ela ficou bem pequenininha mesmo, bem pequenininha. Vamos dobrar aqui essa partezinha aqui, bem pequenininha mesmo, um mini mod RGB. E aí quando a gente for colocar na placa, a gente vai colocar nesse sentido aqui, vai ficar aqui de ponta cabeça, né? E aqui vem a parte de RGB, C-Sync, 5 volts, e aqui a gente liga o áudio.
E bom, plaquinha montada, nos próximos vídeos eu vou te ensinar como instalar essa placa no teu Master System 1, 2 e também no teu Master System 3 Compact. Esse vídeo ficou bem longo, então ficaria inviável deixar também a instalação das placas aqui, mas vai ter vídeo na sequência agora da placa do Master System 1 e também da placa do Master System 3, mostrando os pontos RGB, aonde você vai puxar, a localização de onde eu deixei na placa, aquilo que eu tive que fazer e também algumas dicas de cabeamento para você poder utilizar e ter o melhor resultado. Bom, nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos.